Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao programa Toque de Vida Debate. Eu sou o pastor André e é uma alegria ter você aqui com a gente. O mundo está em constante mudança. Vivemos um período da história em que a velocidade com que as coisas mudam pode até assustar e, por vezes, nos deixar com a sensação de que não conseguiremos dar conta de acompanhar tudo que está ao nosso redor, especialmente quando se fala em tecnologia da informação, não é mesmo? Mas assim como as mudanças tecnológicas podem gerar algum tipo de frustração, também abrem oportunidades de anunciar coisas boas, como o Evangelho da Salvação. Aliás, encontramos na Bíblia exemplos vivos de como as tecnologias de cada época beneficiaram o anúncio do amor de Deus. É importante aproveitar todos os meios possíveis para falar desse Deus de amor. E é por isso que a Pastoral da Ubra está construindo um projeto chamado Pastoral Digital. Quer saber o que é isso? Então acompanhe agora o nosso bate-papo com os responsáveis por esse projeto, os pastores Peterson Douglas Machado e Adilson Maguedans. Sejam bem-vindos, pastor Peterson, pastor Adilson. É um grande prazer ter vocês aqui para falar desse projeto, que é um projeto pioneiro aí, até onde eu tenho conhecimento, da Pastoral Digital. Olá, é uma alegria imensa estar junto com vocês nesse momento tão especial. Olá, pastor André, alegria estar aqui contigo, cara. Pastor Peterson e pastor Adilson, vocês fiquem muito à vontade para responder as perguntas, a gente vai conversando, batendo um papo nesse programa que quer apresentar o projeto então da Pastoral Digital, e eu começo perguntando a vocês como vocês foram parar nesse projeto da Pastoral Digital e o que é esse projeto da Pastoral Digital. No nosso cotidiano da Pastoral, já há muito tempo, cada capelão na sua unidade tem trabalhado as mídias de diversas formas, dentro das possibilidades e oportunidades que nós temos na universidade. Mas agora, a partir desse ano, então, nós temos esse departamento, por assim dizer, né, esse projeto, em que nós vamos estar mais ativamente nele, em que a intenção é a produção de conteúdo, com o objetivo de levar, então, a palavra de Deus por meio dessa ferramenta incrível que são as mídias sociais. Pastor Peterson, para quem ainda não lhe conhece, o senhor é pastor da Ubra em Guaíba. Conta um pouquinho da sua trajetória para a gente. Bom, meu nome é Peterson Machado, eu sou capelão da Ubra Guaíba, como disseste, mas eu já trabalho na Ubra fazem 15 anos e trabalhei também numa escola da Ubra lá em Candelária, fui capelão lá, fui diretor também, e nós temos oportunidade de estarmos nesse trabalho junto à universidade faz esse tempo e nos alegra muito isso, né? E é sempre uma grande oportunidade, uma grande honra poder servir no reino de Deus e poder colocar os nossos dons a serviço do Senhor, onde quer que Ele nos oportunize. A Ubra tem sido um veículo maravilhoso, uma empresa maravilhosa, onde nós temos muitas oportunidades e tem sido um privilégio poder trabalhar nesse lugar. Então, o projeto Pastoral Digital é um projeto de tornar a pastoral da Ubra ativa nas redes sociais, no meio digital, é isso? A verdade, a pastoral da Ubra ela já é ativa, né? Nós temos muitas, trabalhamos em todas as principais, né? Os principais veículos das redes sociais, né? Isso em todos os campos, ela já está presente com esse trabalho ativamente. O que nós estamos buscando é profissionalizar isso, né? Fazer com que esse trabalho seja feito com mais qualidade e também de forma mais estratégica, né? Por isso nós, então, compreendemos que ter um foco no trabalho, com um horário determinado para isso, com uma agenda de planejamento, vai permitir que a gente possa evoluir mais no projeto que nós já realizamos. Muito bem. Pastor Adilson,
da mesma forma, para quem ainda não lhe conhece, o senhor é pastor, capelão universitário de Canoas e também professor no Colégio Cristo Redentor de Canoas. Conta um pouquinho da sua trajetória para a gente. É isso mesmo, André. Né? A gente trabalha no Colégio Cristo Redentor como professor lá de ensino médio e na Ubra Canoas. E a minha caminhada na Ubra ela é um pouquinho extensa também em algumas escolas, né? Também trabalhei na Ubra Porto Alegre como capelão universitário, né? E agora a gente tem também esse belo desafio aí pela frente na capelania ou também na pastoral digital, né? Tentando atingir mídias digitais e também alunos do EAD, né? Que estão espalhados aí pelo Brasil inteiro. Como que você foi parar nesse projeto, pastor Adilson? De certa forma, como o pastor Peterson diz, né, a gente já fazia vídeos, já fazia mensagens, né, no mundo digital, mas aí agora a gente tem, através do convite do nosso capelão geral, o pastor Max, né, a gente foi desafiado aí a organizar isso estrategicamente aí também para as pessoas que estão ligadas à capelania, né, estão ligadas aos nosso campus, mas também para pessoas que estão distantes e, quem sabe, até pessoas que a gente nem tem contato, né? Então, aqui na nossa Ubra TV, já diariamente os capelães também já têm mensagens, né, que a gente deixa aí no nosso espaço aí do Toque de Vida e agora a gente está expandindo isso também no mundo virtual. Que bacana. Então, o grande objetivo da Pastoral Digital é transmitir a mensagem de Cristo por meio das mídias sociais. Exatamente. Tem diferença transmitir o Evangelho de Cristo pelas mídias sociais e transmitir ele presencialmente? Tem alguma diferença ou é a mesma coisa? Eu poderia dizer que sim e que não, né? Não, porque é a palavra de Deus, né? Ou seja, ela é a riquíssima palavra de Deus, né? Mas sim porque existem nuances, né? Então, quando a gente está presencialmente conversando com alguém, e aí vocês já sabem disso, né? A gente fala, responde, se alguém entende ou não entende, a gente conversa de novo, mas no mundo digital, vocês já sabem também, quando a gente fala com alguém no mundo digital, a gente tem que ser muito claro e objetivo, né? Não há espaço para meias palavras, né? Então, a gente tem que ser muito claro, objetivo naquilo que vai falar e tem que ser muito específico também, né? Então, quando a gente fala da palavra de Deus, da mesma forma, né? Então, e a criatividade também, ela tem que ser um ponto-chave na hora de levar a palavra de Deus também. A gente viveu aí há pouco, né, um momento no mundo todo, que foi a pandemia, que deu aí uma potencializada no uso da internet pelas pessoas, não apenas nas mídias sociais, mas o próprio comércio, né, eletrônico se tornou algo presente na vida das pessoas, de forma que o mundo digital realmente faz parte da nossa vida, né? Hoje as pessoas têm, no mínimo, um e-mail, uma conta em rede social, né? Mas quais são as vantagens? Se tem vantagens, e eu penso que sim, mas gostaria de ouvir de vocês quais são as vantagens de usar as mídias sociais para o anúncio do Evangelho. O alcance, né? Nós, quando estávamos limitados, digamos assim, ao círculo somente presencial, nosso alcance era restrito às pessoas que a gente conseguia ver e conversar, né? Hoje, por exemplo, uma mensagem que a gente consegue compartilhar virtualmente, ela tem um alcance que a gente não consegue mensurar exatamente, né? A gente tem indicativos de plataforma, mas ele pode ser compartilhado, extraído de uma plataforma, compartilhado em outra plataforma, e o alcance ele é estrondoso, né? Então, eu cito um exemplo que é muito legal. Um dia, um vídeo que foi gravado aqui na Ubra Canoas, né? Por mim e por colegas capelães, um vídeo de Páscoa, né? E a gente compartilhou ele e tal nas mídias sociais, e em menos de 20 dias, uma amiga da minha sogra enviou para minha sogra lá em São Paulo, né? E minha sogra recebeu esse vídeo lá
de forma totalmente aleatória, uma amiga disse, olha, eu estou te mandando um vídeo cristão muito legal e tal, e ela recebeu esse vídeo e eu estava lá, né? E aí a minha sogra disse, olha só, eu recebi esse vídeo e tal, e é um vídeo da Pastoral da Ubra, né? Então, o alcance de potencialização ele é muito bom, né? Então, a gente tem uma ferramenta muito boa quando é feito com carinho, com dedicação, de uma maneira responsável. A gente tem uma potência muito grande de levar a palavra de Deus adiante. Pastor Peterson, eu queria perguntar para você se, de alguma forma, na Bíblia já aparece o uso de tecnologia beneficiando o anúncio do Evangelho. Pastor André, nós sabemos que a Bíblia ela conta a história, né, da caminhada do povo de Deus, desde o Antigo Testamento até, enfim, todo o relato do Novo Testamento. E essa história, ela não está ausente da cultura e do tempo, né, em que ela acontece, né? Ela está inserida na sociedade, naquele momento que as pessoas estavam vivendo, com as suas tecnologias da própria época. Né? E nós sabemos que sempre, de uma forma ou de outra, as tecnologias elas estão a serviço também do anúncio do amor de Deus, por meio da pregação da palavra. Nós podemos citar vários exemplos, né? Tecnologia de transporte, tecnologia da própria escrita, tecnologia de estradas que beneficiaram essas viagens dos missionários, né? E tantas outras formas que nós sabemos que estavam presentes naqueles momentos em que a palavra de Deus, então, também estava a serviço, né? Desse propósito de Deus de se fazer conhecer, né? Fazer conhecer o seu amor a todas as pessoas. Então, nós estamos vivendo um tempo em que as tecnologias elas mudaram comparativamente assim, com o tempo bíblico, evidentemente, porém, nós continuamos inseridos dentro da nossa cultura e aproveitando essas tecnologias das mais diversas formas para serviço do reino de Deus. Isso é, sem dúvida, maravilhoso. E, de certa forma, a gente pode ver na Bíblia que os profetas e os discípulos, né, os apóstolos de Jesus, eles também utilizaram algumas tecnologias disponíveis para eles para transmitir o Evangelho. E o que me vem à mente agora, pastor Adilson, é a contribuição dos romanos com as suas tecnologias. Mas sobre isso nós vamos conversar daqui a pouquinho, porque nós vamos fazer agora um breve intervalo e voltamos já com os pastores Adilson e Peterson para falar um pouquinho mais sobre esse projeto pastoral digital. A gente já volta. Estamos de volta com o Toque de Vida Debate de hoje com um assunto interessantíssimo que é o anúncio do Evangelho por meio dos canais digitais, da internet, das mídias sociais. E quem está presente aqui com a gente são os pastores Peterson Machado e Adilson Maguedans, aqui de Canoas, e o pastor Peterson de Guaíba, que estão envolvidos agora num projeto chamado Pastoral Digital. E eu terminei o bloco anterior perguntando para o pastor Adilson os exemplos bíblicos, pastor Adilson, de quando as tecnologias foram utilizadas pelos cristãos, pelos apóstolos, pelos profetas, e até mesmo na Idade Média, né, para serem veículos, canais de comunicação do Evangelho. Você poderia falar um pouco sobre isso para a gente? Bom, os cristãos eles utilizaram tudo aquilo que estava a seu dispor para levar o Evangelho, né? Então, todos os avanços que foram tendo na civilização foram usados também para levar a palavra de Deus, né? Então, a gente foi vendo os avanços aí, como o Peterson vinha dizendo, tanto os avanços de estradas, a construção ali de estradas que foram sendo pavimentadas e também levaram os avanços para cidades e assim por diante, o que facilitou em monte, né, os transportes e assim por diante, e aí a velocidade da informação
e que facilitou. A gente vê Paulo, né, que conseguia transportar a palavra de Deus através das cartas e a comunicação e assim por diante, né? Mas eu, até com os meus alunos, eu sempre ressalto com eles, né, que como a palavra de Deus se beneficiou de avanços tecnológicos, como lá na Idade Média, né, com Gutenberg, que inventou, ou que é o grande inventor da imprensa escrita, né, e que fez a Bíblia, né, cópias de Bíblia escritas mesmo, né, de imprensa, né, então isso facilitou em monte para que pessoas pudessem ter em mãos cópias da Bíblia, né, então antes a Bíblia era feita por pessoas aí que copiavam literalmente à mão a Bíblia, né, e aí depois as pessoas puderam ter cópias muito mais rapidamente das suas Bíblias e com um valor muito mais baixo, né? Isso incentivou para que muitas pessoas pudessem ter a palavra de Deus em suas mãos, né? Então a gente vai vendo que os avanços tecnológicos, o próprio Martinho Lutero, né, e as reformas protestantes, não só na Alemanha, mas em diversos países que se beneficiaram da imprensa escrita para que as suas ideias, os seus ideais, os avanços da palavra de Deus também fossem propagados adiante, né? Então, a gente vê que os ideais do protestantismo tinham também por base de levar para as pessoas a ideia de que elas pudessem ler e escrever e, assim, elas mesmas poderem entender o que a Bíblia tinha a dizer, né? Então, a gente vê que a tecnologia sempre estava a dispor do cristianismo, a dispor da palavra de Deus. Então, a pastoral digital vem ao encontro dessa mesma dinâmica, de usar uma ferramenta que é do nosso tempo, assim como os discípulos, os apóstolos fizeram, né? O próprio Lutero na Idade Média, usar uma ferramenta que é do nosso tempo para tornar o nome de Cristo e o seu plano de salvação conhecidos. Certamente... Pode falar. Eu acho muito interessante o programa que tu conduz, né? Ele é um toque de vida, né? Então, literalmente são pinceladas em nossa vida e que transformam o nosso viver, né? Então, a ideia da pastoral digital também tem literalmente esse sentido, né? De que através de pequenas mensagens, através de pequenas imagens, de reflexões, a gente possa ser tocados pela palavra de Deus, né? Então, a nossa ideia não é revolucionar o mundo, nada disso, né? Mas ser mais uma ferramenta para levar a palavra de Deus, né? Então, a gente vem nesse ideal, assim como tu fazes tão bem através da Ubra TV, a gente possa fazer isso também nas mídias digitais. Muito bem, que legal. Pode sempre contar aqui com esse espaço que está aberto também nessa parceria com a Pastoral Digital. Mas quero fazer a pergunta para vocês, Pastor Petros, pode responder, começar respondendo, porque as pessoas que estão nos assistindo talvez sejam motivadas por esse projeto Pastoral Digital e também pensem, poxa, eu vou lançar um projeto digital também para falar de Deus na internet. Quais as dicas que vocês dariam para quem tem vontade, desejo de usar as mídias sociais, a internet, com o fim de propagar o evangelho? Olha, pastor André, a primeira delas é que a gente tem a nosso alcance uma ferramenta extraordinária, né? Hoje em dia, cada um praticamente tem um celular na mão com câmera boa e que com internet é possível dar um testemunho, né? Isso é algo muito, muito bom. Mas a gente, evidentemente, tem que fazer sempre com bastante cuidado, com muita responsabilidade também, para que a gente possa transmitir essa palavra do amor de Deus também com verdade, né? Transmitindo aquilo que Deus gostaria que nós transmitíssemos. Nós vemos um mundo em que existe também uma superexposição dentro das redes sociais, em que nós encontramos mensagens de todos os tipos, né? E esse filtro é muito importante para que a gente possa fazer isso de uma forma bacana e realmente seja um bom testemunho. Mas a dica principal comece a fazer. Se você tem vontade de fazer, faça. Começa de forma pequena, simples,
ali com os recursos que você tem, mas não deixe de fazer, porque eu acredito que nós somos, como diz o pastor Adilson, né, não queremos revolucionar o mundo, mas queremos trazer sempre algo a mais e somar junto com milhares de pessoas que estão realizando esse trabalho, né, por meio dessas ferramentas. Né? A mensagem nas plataformas digitais, ela alcança pessoas onde presencialmente não seria possível chegar. E isso é uma grande oportunidade no nosso tempo. Mas, por exemplo, eu pergunto as dicas até do aspecto prático, né? Eu sei que tem algumas, dependendo do canal que você quer usar, seja o YouTube, seja o Facebook, seja o Instagram, existem algumas dicas práticas. Por exemplo, se você vai transmitir para rede social X, você tem que usar o celular em pé, né? Se você quer fazer para outra rede social Y, você tem que fazer o celular deitado. Também tem alguma questão assim de sonorização. Como é que eu faço para melhor ter uma sonorização, enquadramento de câmera, iluminação, para que a gente tenha produtos de qualidade, né? Porque eu penso também que o que atrai as pessoas a quererem assistir um conteúdo especialmente religioso, né, cristão, o que faz a pessoa ter interesse por assistir aquilo? Se eu pego um conteúdo, por exemplo, que está mal gravado, que eu não consigo entender o que a pessoa fala, geralmente eu pulo aquele conteúdo, né? E que dicas nesse sentido vocês teriam para quem deseja começar a produzir conteúdo para as redes sociais e para as mídias sociais? As suas colocações são excelentes, pastor André. Nós estamos num mundo de conteúdos digitais, né, que é um mundo muito competitivo. Então, é evidente que quando nós temos a intenção de que mais pessoas assistam esses conteúdos, nós precisamos primar pela qualidade, né? Porque as pessoas, evidentemente, com muitos vídeos de qualidade que têm ao seu dispor, elas não vão perder tempo, né, olhando vídeos de má qualidade, com áudio ruim, com imagem mal enquadrada, né, ou no formato errado nas plataformas, né? E aí cada plataforma tem o seu modelo, né? Tem o seu estilo, enfim. E eu acho que a palavra-chave para tudo isso, porque são muitos detalhes, muitas informações, mas o que é chave para tudo isso é estudar. Essa é a principal dica, creio eu. Se você se propõe a fazer algo com qualidade, você precisa estudar aquilo. Né? E hoje nós temos no YouTube, nós temos muitas e muitas dicas específicas sobre cada local onde você deseja criar os seus conteúdos e de que maneira você pode fazer isso com qualidade. Então, a dica que eu posso dar, assim, é estuda, né? Se detém ali a pesquisar sobre isso, tem muita informação na internet, boas informações, que nos possibilitam, então, a criar e desenvolver projetos com mais qualidade. Muito bem. Agora, vocês, pastor Adilson, pastor Peterson, são os puxadores do projeto Pastoral Digital, né? São os líderes. E eu tenho certeza que vocês também têm vida pessoal na rede social, né? Nos seus perfis pessoais. E uma pergunta que eu tenho é a seguinte: que cuidados aquelas pessoas que vão fazer conteúdo cristão, representando Deus, representando Cristo, que cuidados elas têm que ter nos seus perfis pessoais para que a sua vida pessoal não deponha contra o seu projeto de levar Cristo pelas mídias sociais? Vocês poderiam comentar um pouco sobre isso? Eu acredito, assim, pastor André, que isso, independente, né, do indivíduo ser alguém que está anunciando o evangelho, ou até mesmo um indivíduo que quer desenvolver conteúdos, que quer alcançar pessoas, né, com outros temas, é necessário um cuidado individual com a sua postura na internet. Nós também estamos vivendo um tempo de uma superexposição, né, em que as pessoas elas querem transmitir via redes sociais tudo que for, né?
muitas vezes descuidam com relação a isso, e até mesmo expondo a sua vida, expondo sua família, expondo o seu dia a dia, em coisas que talvez não seria tão interessante assim de mostrar, né? Mas eu acredito que realmente quem deseja anunciar o amor de Deus, a palavra do reino, né? Ela, embora que nós estejamos falando de pessoas que cometem falhas, né? Que são pecadoras, como qualquer pessoa, enfim, mas é preciso um cuidado ainda maior, né? Para que a vida esteja de acordo com aquilo que elas estão anunciando, principalmente uma vida que reflete o amor de Deus, né, presente, e que é uma vida de arrependimento, perdão, que compreende que em Cristo nós temos sempre novas oportunidades, né, diariamente, em que nós podemos rever nossos conceitos e saber que se nós erramos no passado, nós temos novas oportunidades a cada dia que Deus nos concede, e isso é muito, muito importante. Nós realmente precisamos tomar cuidado com a maneira como nós colocamos a nossa vida nas redes sociais, para que as pessoas não venham nos julgar e interpretar aquilo que nós fazemos, às vezes, de uma forma equivocada. E talvez isso venha a atrapalhar o evangelho, né? Então, vale aquilo que o apóstolo Paulo já nos incentiva na sua carta aos Tessalonicenses, viver de acordo com o evangelho, né? Ou seja, dar testemunho com a sua própria vida, buscando aquilo que é reto, que é justo, que é honesto, que é verdadeiro, que é puro, e assim também ter uma vida condizente com aquilo que a gente anuncia. E como você muito bem colocou, claro que a gente erra, a gente tropeça, né? Mas que a gente não faça dos erros o carro-chefe da nossa vida, mas sim pelo contrário, que nós façamos do evangelho aquilo que nos guia e nos orienta, e especialmente nas redes sociais. Perfeito, pastor Petros. Pastor Adilson, qual o futuro da Pastoral Digital? Olha, a gente tem boas perspectivas, mas mensurar exatamente qual vai ser o futuro, né? A gente não tem convicção ainda, né? Exatamente para que lado nós vamos, né? A gente tem boas perspectivas hoje de redes sociais como o Facebook e especialmente o Instagram, já nos aventurando também no TikTok, não com dancinhas, infelizmente, né? Porque temos poucos capelães que se aventuram com dancinhas, mas temos vídeos lá também já pensando no TikTok também, mas em outras plataformas também, né? E a nossa ideia é expandir também para plataformas assim diretas como o WhatsApp e outras plataformas de envio direto, então, tá? Mas especialmente que a gente possa levar a palavra de Deus para as pessoas de todas as formas possíveis, né? Então, até mesmo por e-mails, por links, YouTube e assim por diante, né? Nós pensamos em nos aprimorar dia após dia, né? Então, sugestões são sempre bem-vindas, né? Então, a nossa ideia é sempre estar em atualização. Muito obrigado. Pastor Adilson, aquele telespectador que quiser encontrar a Pastoral Digital nas mídias sociais, como é que acha a Pastoral Digital lá? É só digitar Ubra Pastoral, né? Ubra Pastoral. Isso, em sua plataforma lá, e aí vai encontrar a gente, né? Então, também, seja lá pelo site, seja lá pela sua rede social, ou pode enviar lá a sua pergunta também, seu questionamento, quer dizer, quero receber seus vídeos lá, e a gente adiciona também na lista de transmissão, e quando tivermos lá novidades, a gente transmite também pelo WhatsApp. Muito bem, eu quero agradecer a presença de vocês aqui, muito obrigado por compartilhar esse projeto com a gente, Pastoral Digital. Pastor Adilson, Pastor Petson, desejo que Deus abençoe muito esse projeto e que por meio dele Cristo se torne cada vez mais conhecido. E a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua audiência aqui na Ubra TV. O Toque de Vida Debate vai ficando por aqui. Se quiser entrar em contato com a gente, é só nos seguir nas redes sociais, @Ubra Pastoral. Um grande abraço e até o próximo.